algumas semanas atrás, né, teve uma editora aí muito grande aí no Brasil, chamada Editora Record. Ela fez um post lá no Instagram recomendando livros para pessoas jovens, na verdade mais especificamente para garotos jovens. Só que assim, quando você olha para aquele post ali e vê as coisas que eles recomendaram ali, dizendo que era sobre que os jovens, principalmente jovens homens, não tinham mais empatia, então eles estavam recomendando aqueles livros ali para justamente tentar gerar algum tipo de empatia dentro desse público jovem masculino, muitas pessoas ali começaram a reclamar nos comentários dizendo que, na verdade, aqueles títulos ali não importariam muito para as pessoas mais jovens. Inclusive, eu até fui dar uma olhada lá, um monte de canal falou sobre isso e tudo mais, teve até uma certa repercussão aí dentro da bolha literária. Eu vi lá realmente as recomendações. Tem livros ali que, honestamente, se eu visse aquilo ali quando eu tinha 11, 12, 13 anos, e lá se for aí uns 10 anos aí, lá se for aí uns não, lá se for aí 10 anos mesmo, vou fazer 23 esse ano, tô ficando velho. E eu realmente vi lá e falei assim, cara, eu nunca que teria interesse em ler livros desse tipo. Então, mais ou menos nessa pegada aí, o Andrew lá do canal Arsenal Books, né? Inclusive, vou deixar o link aqui na descrição para vocês acompanharem lá o canal. Na verdade, é mais fácil as pessoas do canal de lá virem pra cá, né? Por que eu tô falando essas coisas? Mas enfim, tá aí aqui o link aí na descrição para vocês verem lá o conteúdo que ele faz, né? Realmente é um canal muito bom mesmo, né? Junto com todos esses canais que eu descobri aí nesses últimos meses, junto com o Diego do Biblioteca Bruta, o Raves, que eu já citei aqui, o Rodrigão 1002, que eu também já citei aqui. E foi justamente o Andrew do Arsenal Books que ele começou aí uma corrente de vídeos, né? Para que os canais, né, justamente aqui do YouTube, recomendassem livros que ressoariam mais com o público jovem masculino, né? Porque assim, se a gente for pegar aqueles livros ali da Editora Record, que a Editora Record recomendou, é mais fácil o pessoal pegar ali, ler a sinopse no máximo e abandonar, dizer assim, pô, eu não me interesso por isso aqui. Então vários e vários canais aí já falaram sobre, fizeram recomendações muito boas mesmo, e assim, eu tô lá num desses grupos aí, né, e eu comecei esse canal recentemente. Aí o pessoal lá falou assim, pô, por que você não faz um vídeo aí também, né? Ninguém me pediu nada assim, porque o pessoal, o Andrew fica assim, marcando o pessoal para eles fazerem também, né? Então, ninguém me pediu aqui, eu até fiquei assim, mais ou menos, eu vou fazer, eu não vou fazer. Pois é, eu falei assim, caramba, por que eu não iria fazer? É mais um tipo de conteúdo, então eu trago aqui nesse vídeo aqui 7 recomendações que eu tô aqui, ó, vocês não estão vendo, mas eu estou aqui, ó. Estou aqui com 7 recomendações para os jovens leitores, que vai fazer eles formarem o seu primeiro gosto literário. E assim, é realmente uma coisa bastante interessante aqui dessa lista, que a grande maioria desses livros aqui que eu tô vendo foram justamente os livros que me fizeram de leitor, foram livros que me iniciaram nesse gosto pela leitura. Então aqui o que eu tô trazendo aqui é uma coisa realmente muito pessoal mesmo, que eu acho que vai assim ressoar com tantas pessoas que vão assistir esse vídeo, quanto com os mais jovens que vão aí estar lendo esses livros depois, né? Mas antes de começar aqui a falar sobre esses livros, eu quero explicar aqui um pouco sobre qual foi o processo que me levou a montar essa lista. O primeiro deles foi justamente isso aí que eu falei, que é de livros que me fizeram há uns 10 anos aí realmente começar a ler livros, a querer ter essa coisa até compulsiva em ler cada vez mais, ter aquele gosto pela leitura, e também livros que já são lugares comuns assim, de que não arrisca tanto, começa nesses aqui, depois quando a criança ali, quando o adolescente já tiver mais engajado ali com a leitura, começa a dar umas coisas mais diferentonas. Então, alguns livros que eu vou apresentar aqui já foram apresentados aí por outros booktubers ou por outros influenciadores também, mas eu acho que realmente são coisas que, quando você vai começar muito a ir para uma idade muito assim jovem, tem esses lugares comuns que não tem muito o que fazer, tipo, é o certo, vai nesse certo e depois dá uma diversificada. E também o outro critério que eu, assim, inclusive de apresentação aqui desses livros, foram livros justamente que eu peguei pela idade desse jovem, porque eu peguei livros ali mais ou menos que podem ser muito bem apresentados entre jovens de 10 a 13 anos, né? Então, esses primeiros aqui você dá para criança, assim, para o pré-adolescente, quando ele já tem uns 10, 11 anos ali, e à medida que ele for envelhecendo, você vai dando os outros livros aí. Mas então, chega de enrolação, tá quase aí com mais de 5 minutos de bruto já, e vamos começar aqui a falar sobre as recomendações, e como eu falei agora, lugares comuns. Não tinha outro que eu poderia apresentar, a não ser ele, o grandioso Harry Potter, da J.K. Rowling. Eu tô apresentando esse livro aqui como primeiro porque foi justamente os livros, né, a série de livros que me fizeram ter o gosto pela leitura. E esses aqui, essa série, os 7 livros, foram os primeiros livros que eu li que não tinham nada a ver com imagem, com quadrinho e tudo mais. Porque antes eu só lia quadrinho, principalmente quadrinhos da Turma da Mônica. Então, quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos, meus pais me deram de presente de Natal, até hoje eu lembro disso, me deram de presente de Natal, toda essa coleção aqui do Harry Potter, né? Foi uma coisa maravilhosa, assim, foi aquela coisa que eu falei agora no início do vídeo, né? Você ter aquela ânsia de ler o próximo livro, você começar a entrar nesse mundo aqui de fantasia, né? Uma fantasia que é mais
próxima ao nosso mundo. É no nosso mundo, né? Assim, só se passa na Inglaterra, não no Brasil, né? É no nosso mundo aqui, não é uma Terra-média, por assim dizer. E é muito bom. Esses primeiros livros aqui, eles têm uma linguagem muito tranquilinha, muito simples, tanto é que o pessoal, eles até pegam esses primeiros livros aqui para começar a ler em inglês, e eles vão pela saga de Harry Potter. Eu já vi muita gente dizendo que isso é uma cagada, não é para ser feito assim, porque depois vai ficando complicado. Mas enfim, Harry Potter, apresenta aí para o seu filho, seu sobrinho, seu enteado, ou algum filho de algum conhecido seu, quando tiver ali mais ou menos pelos 10, 11 anos, porque é justamente a idade que o Harry Potter vai ter aqui nesses primeiros livros, né? E, assim, você se identifica na hora. Sou uma pessoa franzina, com óculos, e assim, na época eu tinha justamente o cabelo do Harry Potter, eu tinha nessa época, e cara, eu me identifiquei completamente, sabe, assim, com ele. Uma coisa que eu não tive, mas o pessoal dos anos 2000 cresceu com os lançamentos dos livros, foram justamente essa coisa do amadurecimento da trama, dos temas e da escrita da J.K. Rowling, né? Eles cresceram junto com os personagens, e é uma coisa assim que é até interessante que mesmo depois de velho, mesmo depois de adulto, a pessoa, né, que lê isso aqui quando tem uns 10, 11 anos, vai sentir vontade de ler de novo, porque ela percebe que tem muita coisa que ela leu ali na primeira vez e não entendeu, e depois vai querer ler novamente. Então, primeira recomendação aqui é o Harry Potter. Ah, mas são 7 livros, não sei o que. Isso é uma coisa que pra mim não teve nenhum problema, tudo mais. Eu li os 7, assim, eu acho que em um ano eu li todos os 7 livros, assim, lembrando que era leitura compulsiva, a criança de 10, 11 anos não tinha porra nenhuma pra fazer. E também, se a criança tiver com muita dificuldade em ler os primeiros livros, pô, apresenta os filmes primeiro e depois dá os livros para lerem. Aí depois você faz assim, que nem eu fiz com a minha irmã, que tipo assim, ela viu o primeiro filme, adorou, queria ver o segundo, só que os DVDs eram meus. Aí eu falei assim, bom, se você quer ver os outros filmes, você vai ter que ler os livros primeiro. Então ela leu todos os livros e aí depois viu os filmes. E você pode usar essa tática também, porque os filmes, eles são assim, apesar de serem também ter muitas diferenças em relação aos livros, ali eles não alteram tanto ali no sentido de que ainda são bons filmes e assim, é muito bom. Então, primeira recomendação aqui, lugar comum, como eu falei, Harry Potter. A segunda recomendação aqui que eu vou dizer aqui também é um lugar comum, né? Mas assim, aqui é uma recomendação pra você, tipo assim, a criança tá dando uma enjoada, pode acontecer isso, né? De que a criança tá dando uma enjoada de Harry Potter e tudo mais, ela quer uma coisa mais contida ali num só livro, não tem outro que não posso recomendar que não seja O Hobbit, do grande professor Tolkien, né? E o que falar do Hobbit, né? Assim, é uma história clássica de aventura, extremamente influente no que veio depois, principalmente também com a criação assim, foi a primeira vez que o mundo, né, que o nosso mundo se deparou com a magia da Terra-média. Até hoje é um livro que todo mundo recomenda, que, eu quero ler Tolkien, por onde eu começo? Vá ler O Hobbit. É sempre essa recomendação. A leitura é tranquilíssima, porque também o Tolkien escreveu para os seus filhos. É uma aventura também, como eu falei agora, contida ali num só lugar, e também vai ensinar, assim, algumas coisas, né, que aqui a gente já vê algumas coisas que vão ser fervilhadas lá no Senhor dos Anéis, né, que é justamente esse senso de amizade, esse senso de você sair do seu lugar de conforto para justamente você entender como é que o mundo funciona, e quando você volta, você assim, apesar de você não conseguir enxergar mais aquela vida anterior que você tinha da mesma forma, você consegue aproveitar aquele seu cantinho ali, porque você sabe que lá fora tem muito mais coisa assim, tanto perigosa quanto coisas boas. É um livro muito bom, não tem muito o que falar sobre o Hobbit, né? Então também uma recomendação muito boa. E eu tenho essa edição aqui, que é uma capa do livro, inclusive, né, que tá toda esbagaçada já, tá tudo, olha, esse aqui já leu já li umas 3 vezes, meu pai já leu, minha irmã já leu também, e tá tudo esbagaçadinho aqui, mas é bom, né, que isso aqui significa que o livro é bom, que todo mundo já leu ele. Então mais uma recomendação aqui, que é O Hobbit, do professor Tolkien, né? Partindo para uma terceira recomendação aqui, é uma recomendação que muitas pessoas não fazem, porque eu acho que assim, muitos devem dizer assim, pô, mas é uma história tão bobinha, mas cara, eu tenho um gosto muito pessoal, assim, um gosto por essa história, porque ela me apresentou justamente uma nova mitologia. Não foi a melhor maneira que essa mitologia me foi apresentada, mas foi uma grande porta de entrada para eu querer saber mais sobre ela, que no caso é a série do Rick Riordan, do Percy Jackson, né? Que inclusive eu sei que essa capa aqui, ela tá bem rarinha, hein? O pessoal tá atrás dela, mas eu não dou nessa aqui. Isso aqui eu tenho muito valor sentimental por esses livros aqui. Então é assim, por que eu recomendei isso aqui depois de Harry Potter, né? Muitas pessoas vão dizer assim que
É até quase um downgrade você colocar isso aqui depois de Harry Potter, porque é uma linguagem extremamente mais simples. A trama também é bastante simples, é uma trama bem de videogame, sabe? Assim, nós temos que ir no lugar, pegar os itens para formar ali, para depois enfrentar o chefe final, né? E assim, basicamente todos os livros de Percy Jackson são assim, né? Mas por que eu considero que é bom você ler isso aqui depois de ter lido o Harry Potter? Porque eu costumo dizer que Percy Jackson é a melhor cópia já feita de Harry Potter. Então assim, vamos apresentar o material de origem, né, primeiro, depois você apresenta isso aqui, porque justamente isso aqui é uma história divertida, os personagens são bastante divertidos também, bastante carismáticos, é justamente aquela porta de entrada que você pode dar a uma mitologia, depois você, sei lá, você diz assim, se a criança gostou, nossa, eu gostei disso aqui, tudo mais, eu quero saber mais sobre isso aqui, aí você, sei lá, vai lá dar uma Ilíada, dá uma Odisseia pra criança ler, sabe, com uma tradução bem tranquilinha aí, que com certeza deve ter por aí. Aí você diz assim, dá uma olhada nisso aqui, que muitas coisas vieram daqui, né? Tipo assim, muita gente vai considerar também dar teogonia pra criança ler e tudo mais, mas aí precisa, assim, de uma leitura mais acompanhada, né? Mas enfim, uma boa aventura que vai fazer a criança se engajar. Percy Jackson, são 5 livrinhos aí, tranquilíssimos, precisa ler mais nada. Depois eu soube que o Rick Riordan começou a fazer um monte de lacração nos próximos livros aí, mas a série se fecha nesses 5 livros aqui, muito boa justamente para fazer com que os jovens se engajem numa leitura, né? E assim, muito tranquilo também, ó. Tem essa edição aqui, é o texto, ó. Uma coisa tipo assim, ó, quanto enter, olha só quanto enter, não tem, quase não tem assim parágrafo, é só falar que te apareceu um parágrafo gigantesco aqui, mas tudo bem, uma boa aventura, uma historinha de aventura, bestinha, mas que serve muito bem para crianças ali no pré-adolescente, né? O próximo livro aqui foi um livro que justamente eu demorei um pouco para ler, eu já li um pouco mais velho ali, porque assim, eu fiquei com um pouco de trauma do primeiro livro que eu li desse autor, mas esse livro aqui foi, assim, foi muito melhor no sentido de que foi uma leitura muito mais fluida, que é o Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Verne. E qual seria esse outro livro do autor aí que as pessoas assim, me recomendavam, eu fui ler e eu assim meio que peguei uma traumatizada até hoje, eu fico com o meu pé atrás para ler ele. No caso, esse livro aí seria o 20.000 Léguas Submarinas, e eu até tenho ele deve estar em algum lugar, só que eu não me deu trabalho de picatar ele aqui agora. Mas enfim, por que eu recomendo esse livro aqui ao invés do 20.000 Léguas Submarinas? Bom, primeiramente que esse livro aqui, ele é muito mais fino que o 20.000 Léguas, né? Eu acho que ele, eu acho que é metade do 20.000 Léguas, um pouco mais que a metade ali, então é bem mais tranquilo de ler. E também tem uma parte do 20.000 Léguas, que eu acho que o pessoal vai lembrar isso, os que leram, é que é ali justamente na metade, eu acho que é uma parte que tem depois da metade do livro, que é quando o Capitão Nemo vai explicar pro protagonista, que eu esqueci o nome dele, sobre o funcionamento do Nautilus. Eu achei aquela parte chata pra um caralho. Nossa, eu abandonei aquele livro ali, nunca mais terminei de ler o 20.000 Léguas Submarinas por causa daquilo. É por isso que eu tô recomendando isso aqui, e assim, também é uma aventura muito interessante, ele vai assim ampliar assim os horizontes da criança, assim, tipo, a questão de você consegue dar a volta ao mundo, tudo mais. Hoje em dia a pessoa dá uma volta ao mundo com um avião, sei lá, em 5 dias. Sei lá, um negócio assim, sabe? Se quiser até menos, né? É uma história de aventura, também é uma história, assim, tem um certo romancezinho ali. Claro que, assim, é uma coisa que não é o foco muito grande aqui, mas é uma história que, inclusive, tem um plot twist muito interessante no final, que tem a ver também com a ciência, justamente, né? Assim, dos movimentos da Terra. E é muito bom mesmo, muito interessante, uma historinha de aventura muito boa. Eles passam por vários lugares do mundo. Eu recomendo isso aqui. Considerem aí, dar aí para essas crianças aí o Volta ao Mundo de 30 Dias, e depois você vai dar os outros livros do Júlio Verne, né? Pelo menos o 20.000 Léguas Submarinas, que foi o único que eu comecei a ler dele, né? Bom, continuando aqui, né, nessa lista aqui, para uma criança assim, já como eu falei agora, né? Você vai fazendo essas apresentações aqui, a criança vai envelhecendo, você vai dando outras coisas para ela ler, né? Então o próximo livro aqui que eu vou recomendar para os jovens é justamente aqueles tipos de livros para você se enveredar aí por um novo gênero que eu não apresentei até aqui agora, que é o gênero de detetive, né, de mistérios de detetives. E claro, eu não poderia apresentar outro que senão provavelmente até onde eu sei o precursor de todos os thrillers de detetives que vieram depois, que é o Sherlock Holmes, aqui com o primeiro livro aí, a primeira aventura aí que o Sir Arthur Conan Doyle nos apresentou com seu personagem tão icônico, que é o Estudo em Vermelho. Eu tenho aqui todos os outros livros, inclusive o Cão dos Baskerville e o Signo dos Quatro
esse box aqui que eu tenho deles, mas eu recomendo você dar aí uma chance aí para o Estudo em Vermelho, porque também, honestamente, é um livro super fininho aqui. Também a história aqui também, a diagramação é bem tranquilinha aqui, é bem grande, tem muito, não tem tanto enter assim, mas assim, é uma história super tranquila. O Sherlock Holmes é uma personalidade, assim, um personagem à parte, assim, ele é genial, um personagem excêntrico, um personagem carismático, é um personagem assim que você tem gosto de ler quando ele aparece em tela, sabe? Assim, você tá que nem o Wilson ali, pô, o que tá acontecendo aqui e tudo mais, mas quando tem um twist aqui que acontece nesse livro aqui, até hoje eu lembro de dizer assim, calma aí, como assim? Como assim? Você tá dizendo isso aí, Sherlock Holmes e tudo mais? É um livro muito, muito bom mesmo, mas é justamente assim, dá ali pra uma criança que tem uns 12 anos, porque tem umas coisas meio pesadas que acontecem aqui, nem aquela coisa de assassinato e tudo mais, né? Então, depende aí também do nível aí que a família acha que uma criança pode já ler esse tipo de coisa, mas é bem tranquilo, sabe? É bem tranquilo. Eu li também quando tinha uns 12, 13 anos aqui. Um pouquinho mais velho talvez, mas eu gostei muito aqui desse Estudo em Vermelho. Depois você dá o Cão dos Básicos, viu o segundo dos 4, pelo menos, que eu tenho aqui. O Cão dos Básicos foi o melhor, tá? Eu considero o melhor, apesar de não gostar muito do final, assim, eu achar o final assim meio... mais ou menos assim. Se um dia eu fizer resenha do Sherlock Holmes, eu vou falar justamente sobre o Estudo em Vermelho e o Cão dos Básicos, viu? Só que o Estudo em Vermelho é uma história muito fechada, muito boa mesmo, e enfim... recomendação aqui para os jovens, né? O Estudo em Vermelho. O próximo livro que eu vou recomendar aqui, na verdade eu não sei nem se ele pode ser considerado um livro, assim, é mais como uma novela, né? Que no caso aqui é A Revolução dos Bichos, né? Que nas novas traduções aí eles estão colocando como Fazenda de Animais, que é justamente aí o título original da história, né? Só que eu acho a Revolução dos Bichos tão mais legal. A história de George Orwell provavelmente aí é uma das histórias mais famosas aí nos últimos anos aí também, que ficou muito popular, principalmente porque entrou em domínio público e as editoras começaram a fazer aos montes, tanto Revolução dos Bichos como 1984. O Revolução dos Bichos, como eu falei, né? Eu acho que nem pode ser considerado um livro romance, né? Mas como uma novela, se vocês forem ver aqui, ele é dividido em vários... não sei se vai dar pra ver aí, mas enfim. Aqui, mas ele é dividido assim em 10 capítulos e é uma história assim bem tranquilinha de ler, assim, tudo mais, ó. Não sei se vocês vão conseguir aí ver também a diagramação aqui. É muito tranquila desse livro aqui, e é justamente aquele tipo de história que é muito tranquila de ler. A linguagem é super simples, e ele tem uma coisa também que eu não sei se isso é verdade, mas eu vi alguém falaram que o George Orwell, ele queria justamente escrever isso aqui como uma linguagem mais simples para parecer mais uma fábula, né? Claro que ele fábula isso aqui, assim, fábula clássica, isso aqui não tem de nada, isso aqui é uma grande crítica à Revolução Russa, inclusive, mas eu acho que além desse nível de crítica, né, porque tem personagens aqui, né, como o próprio Napoleão e o Bola de Neve, né, que são os porcos ali que vão comandar a Revolução, eu acho que é muito interessante você dar isso aqui para assim um jovem, porque o jovem é uma pessoa que é muito impulsiva, é uma pessoa que quer mudar as coisas e tudo mais, que ele acha que vai mudar o mundo, não sei o que, só que ele não tem noção do peso das suas ações ao fazer esse tipo de coisa. Porque quando eu reli o Revolução dos Bichos mais recentemente, né, foi uma das reflexões que eu tive de dizer assim, poxa, quais são os pesos das nossas ações, né? Realmente, essas pessoas que a gente tá apoiando agora são melhores do que anos anteriores ou são piores? Então, eu acho que é muito interessante isso aqui para você fazer com que plante uma semente na cabeça do jovem e dizer assim, poxa, eu tenho que ter cuidado com as minhas ações, né? Mas assim, tirando isso, né, mas você precisa saber da Revolução Russa para saber, dá uma explicação bem assim por cima de dizer assim, ó, isso aqui é fulano, isso aqui é ciclano, isso aqui tem um fundo de verdade que aconteceu aqui, mas eu acho super tranquilo aí para um jovem aí de 12, 13 anos ler isso aqui. E também, uma coisa que eu vou falar, semana que vem, resenha de Revolução dos Bichos aqui no canal, né? Então esperem que eu tô querendo fazer uma coisa bastante especial mesmo, mas por enquanto tá aí a minha recomendação para os jovens dinâmicos. E a minha última recomendação aqui não é livro, não é romance, mas nem novela, é um quadrinho. Na verdade não é nem um quadrinho, é um mangá. Eu estou falando de um dos meus mangás favoritos, que é o Full Metal Alchemist, né? Por que eu estou recomendando esse aqui ao invés de outros mangás, né? O Full Metal Alchemist, primeiramente, não é um mangá muito grande, eu acho que se encerrou aí nos seus 27 volumes. Cada volume aqui tem uns 4 capítulos e tudo mais, então é bem tranquilo. E ele é um mangá que ele vai abordar temas assim de uma forma muito inteligente, e já é aquela coisa de
explorar temas mais profundos, de você plantar certas discussões na mente do jovem que ele talvez demoraria demais para se ter isso, né? Então, você tem aqui sobre a ética da ciência, você vai falar aqui sobre religião, você vai falar aqui sobre como as ações dos homens, elas são, assim, de certa maneira, manipuladas por certos grupos, tudo mais, muito específicos. E também sobre, como eu falei agora, até no próprio Revolução dos Bichos, sobre o peso das consequências quando você mexe com certos tabus. É muito interessante, é uma história muito boa e, oh glória, tem um final bom. Ainda tem um anime que é o Fullmetal Alchemist Brotherhood, que assim, você pode, você lê o mangá aqui, vamos ver o anime aqui agora. Então você já empolga a criança a ver anime e transformar ela também em um otaku. Então tá aí, Fullmetal Alchemist, fechando aí todas as minhas recomendações para jovens leitores, né? Chegamos aqui ao final do vídeo, né? Então se você gostou desse vídeo aí, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações. Vou tentar postar vídeos aí toda semana. Se você tem mais alguma recomendação de livro, se você concorda ou discorda, você pode colocar aqui nos comentários, porque eu vou estar respondendo, vou estar aí discutindo de forma saudável com você, sempre falando que discussões saudáveis são sempre bem-vindas, porque elas sempre vão agregar justamente ao diálogo e também às nossas percepções de vida, porque cada um tem sua percepção de vida diferente, né? Mas então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter chegado ao final do vídeo. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui!